Oi, tudo bem? Nós aqui da Positivo esperamos que esteja tudo correndo da melhor maneira possível com você e com a sua família nesses períodos difíceis. No vídeo da semana anterior, nós retomamos algumas questões relativas às primeiras civilizações humanas e aprendemos alguns aspectos das sociedades egípcia e mesopotâmica. Nesse roteiro de estudos de hoje, vamos dar continuidade aos estudos sobre a antiguidade, tratando de uma outra sociedade, a sociedade grega. Vamos estudar sobre os aspectos econômicos, políticos e culturais da Grécia, uma civilização pertencente ao período chamado de Antiguidade Clássica. Para o nosso estudo de hoje, eu peço para que você tenha em mãos o seu livro didático e o seu livro de atividades. Então vamos começar abrindo o livro de História na página 42, a página de abertura do capítulo 4. Observe atentamente os dois cartões postais presentes nessa página. O primeiro é de Atenas, a capital da Grécia, e o segundo é de Santorini. Esses dois lugares ficam na Grécia. Agora vamos abordar especificamente o primeiro desses cartões postais. Observe as construções, as formas. Na sua cidade tem algum edifício com formas parecidas às dessas construções gregas? Eu, por exemplo, estou falando de Curitiba. Aqui, o prédio histórico da Universidade Federal do Paraná tem formas que lembram os templos gregos. Pelo Brasil podemos achar vários outros exemplos. Mas por que isso acontece? Porque os gregos são considerados filósofos, os grandes pensadores que ajudaram a formar o jeito ocidental de ver o mundo. Hoje a gente sabe que muitos povos contribuíram para a construção do mundo como ele existe hoje. Entre eles, os gregos. Vamos iniciar nosso estudo sobre os gregos observando a localização do território da Grécia e os diferentes povos que colonizaram essas terras. Então, na página 43 do seu livro, vamos observar o mapa. Antes de ler o mapa maior, observe a localização da Grécia na Europa. A Península Balcânica, onde se localiza a Grécia, fica bem no sul da Europa, não muito longe da Península Itálica, onde vai se desenvolver outra civilização que veremos mais à frente, a dos romanos. Nesse mapa, vemos representados povos que ocuparam terras da Grécia em diferentes períodos históricos. Os aqueus, os eólios, os jônios e os dórios. Antes deles, porém, o extremo sul dessas terras já era ocupado pelos cretenses, que tinham o seu centro de poder em Knossos, na ilha de Creta, ilha que dá nome a essa civilização, a esse povo. A principal atividade econômica de Creta era o comércio marítimo, o que levou esse povo a desenvolver técnicas de navegação e embarcações. Na página 44 do seu livro didático é apresentada a lenda do Minotauro. Depois de ver esse vídeo, esse roteiro, leia sobre esse mito aqui nessa página e também sobre a definição de mito, o que essa ideia mito significa. Por volta de 2000 a.C., os aqueus chegaram à região grega e, ao redor do século XIV a.C., invadiram e dominaram a ilha de Creta. Mas eles não destruíram a cultura de Creta, pelo contrário, assimilaram essa cultura e ajudaram a espalhá-la, a levá-la para outras regiões. Esses aqueus tinham uma política expansionista e buscaram conquistar outras regiões ao redor da Península Balcânica. Essa atitude provocou conflito com diversos outros povos. É possível que algum desses conflitos tenha inspirado Homero a escrever um poema épico sobre a Guerra de Troia. Esse poema se chama Ilíada e se refere a uma guerra que teria unido os gregos contra uma outra cidade muito poderosa. Essa história tem uma continuação chamada de Odisseia, na qual o mesmo poeta Homero narra o retorno de um dos principais guerreiros desse conflito para casa. Ulisses teria passado por muitos problemas até finalmente retornar para Ítaca, ilha da qual era rei. Essas histórias são muito famosas, mas não é possível afirmar que realmente tenham ocorrido. De qualquer forma, eram cantadas na Grécia Antiga e faziam parte da cultura daquelas pessoas. Na verdade, ainda fazem parte da nossa cultura, já que temos vários filmes, séries, peças de teatro e desenhos que falam desses episódios. Então, para consolidar os seus conhecimentos sobre a Guerra de Troia, eu vou pedir para você fazer uma pesquisa sobre esse conflito. Essa pesquisa está solicitada e instruída na página 45 do seu livro didático. Se for usar a internet,
Peça para que algum adulto da família te ajude a identificar sites confiáveis. Anote no caderno algumas informações e salve algumas imagens. Com os resultados que conseguiu, eu vou pedir para você produzir uma história em quadrinhos, narrando a Guerra de Troia. Quando as aulas voltarem, apresente essa HQ para o seu professor ou para a sua professora. Mais ou menos 300 anos depois das invasões dos aqueus, outros dois povos ingressaram na região grega, os eólios e os jônios. Essas duas populações se integraram mais pacificamente e não provocaram alterações estruturais na sociedade grega, mas deram suas contribuições e fizeram parte do período que chamamos de Creto-Micênico. Mas aí, por volta de 1200 a.C., um povo guerreiro invadiu essa região. Eram os dórios. Eles submeteram as populações locais à servidão, e essa situação levou a uma redução drástica na produção de documentos e objetos artísticos. Por conta dessa redução na produção, chamamos o período posterior à invasão dos dórios de séculos obscuros. Ou seja, não temos muitos documentos sobre esse período, o que torna mais difícil o trabalho dos historiadores. Dificulta o entendimento do que teria ocorrido na Grécia durante cerca de 400 ou 500 anos. Então, depois desse período, sobre o qual temos poucas informações, começamos a perceber alguns movimentos na história grega. Entre os povos dórios, começaram a se estabelecer pequenas comunidades, chamadas genos. Esses genos eram formados por pessoas que moravam relativamente próximas e que estabeleciam relações de parentesco, sendo algumas vezes descendentes de uma mesma pessoa. É como se essas pessoas fossem primas. Com o passar do tempo, necessidades em comum, interesses de proteção e outros fatores levaram esses genos a se juntar em outras estruturas, as chamadas frátrias. Essas frátrias se uniram em tribos e no final desse processo, as tribos formaram as cidades. Cidades essas que a gente vai ver em um momento um pouquinho posterior. Abra seu livro na página 46, na seção Interpretando Documentos. Leia os textos com bastante atenção e observe quais aspectos faziam com que cada cidade-estado fosse autônoma, ou seja, independente das outras. Depois de fazer a leitura, responda a questão proposta. Para fazer isso, pode dar uma pausa no vídeo e depois que você responder, a gente continua. A Grécia não chegou a formar uma unidade política na antiguidade. Em alguns momentos, as cidades se uniam para alcançar objetivos comuns ou algumas se propunham a liderar as outras. Mas não houve a formação de uma estrutura unificada como a que a gente viu no Egito. Apesar disso, os gregos tinham um idioma comum, ainda que pudessem haver variações de cidade para cidade. Aqui vamos pensar no Brasil. As pessoas não falam do mesmo jeito em todos os lugares, e mesmo assim a gente se entende. Os gregos também tinham uma religião e uma cultura em comum. Lembra da Ilíada e da Odisseia? Esses são alguns elementos dessa cultura em comum. Esses elementos permitiam uma certa unidade entre os gregos, apesar das disputas entre as cidades. Então aqui a gente chega num ponto interessante. Vamos definir o que seriam essas cidades-estado gregas? As cidades eram compostas pela parte urbana, mas também pelos campos que a cercavam e garantiam a produção de alimentos. A população de algumas cidades-estado, porém, cresceu além da capacidade que o território tinha de gerar alimento. Com isso, algumas pessoas buscaram novas terras ao longo do mar Mediterrâneo para se instalar. É interessante a gente perceber que, geralmente, essas novas povoações mantinham contatos comerciais e culturais com a cidade de onde as pessoas tinham saído, a cidade-mãe. Esse foi um dos fatores que ajudou a espalhar a cultura grega por uma área grande no mar Mediterrâneo. Nós podemos pensar, por exemplo, em algumas questões que a gente vê no nosso dia a dia. É bem possível que você tenha um avô, uma avó que mora em outra cidade e ainda volte todo ano, a cada 2 anos, para visitá-lo. E isso ajuda a manter alguns costumes da família, algumas tradições. Mas também é possível que a tua cultura seja influenciada por outras coisas que acontecem. A grega também foi influenciada por outros povos. Então a cultura grega se espalhou pelo mar Mediterrâneo, mas também sofreu influência, por exemplo, dos egípcios e mesopotâmicos.
Você pode ver isso abrindo a RA que está presente na página 48 do seu livro didático. Essa RA apresenta alguns elementos da convivência entre os gregos, os egípcios e os mesopotâmicos. Agora vamos fazer algumas atividades. No seu livro didático, nessa mesma página 48 em que está a RA, tem uma cruzadinha, que vai te ajudar a sistematizar alguns dos assuntos vistos nesse roteiro didático de hoje. Depois que você resolver a cruzadinha, pega o seu livro de atividades e abra na página 23. Eu vou pedir para você resolver as questões 1, 2 e 3 dessa página e as questões 4 e 5 da página 24. Caso você tenha alguma dificuldade nessas questões, volte ao livro didático para encontrar as respostas. Pode dar uma pausa no vídeo e depois que terminar de resolver as atividades, volte para concluirmos. Então, para ajudar a concluir, ajudar a fechar esse assunto, vamos resolver uma das questões que você fez, vamos corrigir a questão 4 do livro de atividades, que está lá na página 24. Uma atividade de verdadeiro e falso que vai ajudar a gente a sistematizar esses conhecimentos. Então vamos ler o enunciado. A respeito da organização dos povos da Grécia Antiga, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Então a primeira afirmativa que a gente tem é a seguinte: os cretenses não exerceram grande influência comercial na região do Mar Egeu. Será que é verdadeira ou falsa? Isso aqui é falsa. Por quê? Lembra lá que a gente comentou que a principal atividade econômica dos cretenses era justamente o comércio marítimo. Você pode ter ficado em dúvida com relação ao Mar Egeu. O Mar Egeu é o nome daquela porção de mar, aquela porção de água que tem ali no sul da Península Balcânica e onde está incluído a ilha de Creta. Então a primeira afirmativa é falsa. Então agora vamos ver a segunda afirmativa. Os guenos eram pequenas comunidades ligadas por laços de parentesco e lideradas pelo representante mais jovem do grupo. Essa aqui está com cara de ser verdadeira ou falsa? Até o finalzinho ela é verdadeira. O que torna essa afirmativa falsa? Os guenos eram liderados pelo representante mais jovem do grupo? Então imagine lá, quando nasce uma criança, essa criança recém-nascida que vai liderar? Não, né? Então geralmente esses guenos vão ser comunidades lideradas pelo membro mais velho do grupo, ou um dos membros mais velhos. Então a segunda afirmativa também é falsa. Vamos para a terceira? A polis grega era politicamente autônoma, mas tinha semelhanças culturais com outras cidades-estado, como o idioma, a religião e os costumes. E essa aqui? Você marcou verdadeira ou falsa? Essa aqui é verdadeira. Então cada cidade-estado na Grécia não tinha dependência uma da outra, tinha um certo isolamento, mas tinha aspectos culturais que geravam uma certa unidade. Então a terceira é verdadeira. Quarta. As grandes obras arquitetônicas de Knossos, na ilha de Creta, demonstravam o luxo e a grandeza dessa civilização. Essa aqui, será que é verdadeira ou falsa? Então, se você estudou ali a questão do mito da ilha de Creta, do mito do Minotauro, você vai ter visto que essa aqui também é verdadeira. Então, a quarta, verdadeira. A quinta também fala dos guenos. Os guenos eram pequenas comunidades ligadas por parentesco. Até aqui está certo ou errado? Até aqui está certo. Vamos ver a segunda parte. Que, por causa da necessidade de proteção, uniram-se e formaram frátrias. E aí, essa última aqui é verdadeira ou falsa? Verdadeira também, pessoal. Inclusive, se vocês abrirem o livro de atividades na página 20, tem um esqueminha ali que explica como é que foram se unindo essas pequenas estruturas até chegar na formação das cidades-estado. E aí, o que você achou dessas questões? Você gostou de começar a estudar a Grécia? Hoje a gente viu uma boa parte do processo histórico da Grécia Antiga, mas ainda tem mais coisas. E nós te convidamos para o nosso próximo roteiro, no qual a gente vai explorar algumas polis gregas e ver as influências dessa civilização que perduram até os dias de hoje. Continuem estudando, se cuidem e até breve.